Vamos de review do capítulo 318 de Blue Lock, rapaziada. Nós temos conversas de vestiário e o segundo tempo já começando. Jim Patiego vai passar uma nova fórmula, a fórmula do frenesi, pra galera, pros jogadores do Blue Lock não caírem na mesmice, pra eles conseguirem uma nova motivação e continuar querendo vencer. Que capítulo interessante, e vamos comentar sobre ele agora no vídeo de hoje, logo depois que você curtir, compartilhar e checar a descrição, porque tem bastante coisa aí pra você aproveitar. Nós abrimos o capítulo 318 com os narradores em choque com a apresentação do Japão, com a performance japonesa no primeiro tempo. Afinal de contas, tanto na defesa quanto no ataque, a Nigéria foi esmagada. Quando o Japão teve a oportunidade, ele fez, e quando a Nigéria teve a oportunidade, o Japão não deixou o time nigeriano marcar, por conta de Kagamaru, Nico, Ario, vários fatores, mas o Japão conseguiu uma vantagem esmagadora no primeiro tempo. E agora, no vestiário, nós temos a euforia. Haichi, Nanase, Kurona, todos meio que parabenizam os jogadores por conta da performance que eles fizeram no primeiro tempo, mas tem também aqueles jogadores que estão ali mais focados em entender o que está acontecendo e corrigir algumas coisas, como por exemplo o próprio Aiko, que falou que o Ario e o Nico mandaram bem, mas eles estão muito avançados, então a ideia é focar mais na linha de defesa no segundo tempo. Afinal, eles não precisam mais avançar, eles já estão ganhando o jogo. Então a ideia é tentar segurar um pouco mais esse ímpeto. O Nico e o Ario falam que não vão aliviar na disputa de bola, não vão aliviar no mano a mano. E o próprio Karazu, ele também questiona essa parada de tipo assim, pô, na real dava pra gente fazer mais um gol. E ele cobra tanto o Shigiri quanto o Hiyori para eles focarem mais em chutar pro gol e não cruzar tantas bolas. E o próprio Shigiri e o Hiyori, eles questionam o Karazu, pô, então espera no segundo tempo você vai ver o que eu vou fazer. E o Hiyori cobra, então chuta você pro gol, Karazu. E é bem legal. Quem que tá meio que cobrando isso dos jogadores, né? É o pilar que o próprio Kuzo falou que existe, que é Izagi, Karazu e Oliver Aiko, que são os jogadores ali que tiveram talvez, ou tem talvez, habilidades mais analíticas dentro de campo. Nós temos a Anri agora percebendo que os jogadores, eles já estão tentando entender o que vai acontecer no segundo tempo sem o plano de jogo do ego. E isso é bem interessante, porque por conta própria eles já estão querendo evoluir. Os meninos estão crescendo e nós temos a confiança dela para ganhar essa fase de grupo. Bem interessante. Agora o último pilar do time do Blue Lock acaba falando, e o Izagi ele mesmo fala, cara, não faz sentido a gente vencer se a gente for jogar desse jeito. Tipo assim, vencer por vencer não vale. A gente tem que tentar vencer fazendo coisas diferentes pra gente continuar, pra gente conseguir evoluir. E o próprio Izagi, ele começa a sugerir jogar como um falso 9 e tentar pressionar com jogadores ali mais avançados, com uma linha, se eu não me engano, de 2 e de 3, ele fala. É pra jogar ali e continuar com essa pressão em cima dos nigerianos, só que sem um jogador fixo na área, com jogadores mais móveis. E o próprio Oliver Aiko, ele fala, pô, beleza, eu entendi o que você quer fazer, Izagi, mas e o risco? Porque, de fato, o que o Izagi está sugerindo é meio que uma estratégia para quem está perdendo o jogo, para quem precisa correr atrás do placar. E o próprio Oliver Aiko fala, bom, beleza, isso é interessante, vale, mas a gente tem um risco. E pra gente que tá ganhando, talvez esse risco não se pague tanto. Mas e se a gente tentar segurar o jogo e tentar sair no contra-ataque? É algo diferente do que a gente vinha fazendo e também é algo diferente do que a gente pode meio que testar e fazer com que a gente vai acabar evoluindo, né? E o Oliver Aiko talvez ele queira mais não correr tantos riscos. É interessante, o Izagi ele acaba falando para fazer as duas coisas e tentar garantir os pontos da vitória. Nós temos ali uma rodinha do Nico, do Aiko, do Karazu e do Izagi falando um pouco, e de fundo nós temos Itoshi Rin, cara. E é bem legal essa aparição do Itoshi Rin. Ele concorda, ele entende o que o Izagi principalmente está meio que propondo. E o Itoshi ele fala, ó, só vencer pra mim não basta, então eu vou destruí-los de um novo jeito, e eu não fiz gol ainda e tá na hora de
parar de bancar o bonzinho no caso, né? E vale pontuar que o Itoshi é o único jogador do Blue Lock que fez gol em todas as partidas que jogou. Ou seja, ele não vai passar em branco, ou ele vai tentar não passar em branco nessa partida. Muito legal essa conversa de vestiário, porque mesmo sem o de empate ego para passar instruções novas ali pro Blue Lock, nós temos os jogadores mesmo buscando essas instruções. E isso é a vontade de vencer dos jogadores, que vai muito além de fazer os 3 pontos. Eles querem vencer e convencer, e isso é muito legal. Agora nós temos o Izagi animado com o Itoshi Rin e o Oliver Aiko também animado com as duas estrelas egoístas querendo meio que brilhar. E saímos de um vestiário para o outro e saímos de um clima bem de festa para um clima de luto. Nós temos o vestiário da Nigéria bem abalado com a situação e nós temos o treinador da Nigéria, o Gamba ali, sendo apresentados pra gente. E nós temos o treinador também desesperado, afinal de contas, nós temos o treinador entendendo o jogo do Blue Lock e nós temos o treinador entendendo que o Onazi não está conseguindo jogar. Agora, diferente dos demais jogadores que estão ali num clima mais triste, num clima mais de luto, o Onazi está bem hypado. Afinal de contas, o que deu a entender é que a Nigéria, ou pelo menos esses jogadores, estão jogando a Copa do Mundo pela primeira vez. E é isso que é a Copa do Mundo. São esses adversários que você vai encontrar na Copa do Mundo. E eles acabam ficando animados. O Onazi acaba ficando animado. Porque ele entende o que o Blue Lock está fazendo. Porque os 11 jogadores estão focados em marcar o gol. Os 11 jogadores estão focados em vencer. Mas não só vencer. É vencer e convencer. E o Onazi, ele entende que no esquema que a Nigéria está jogando, é só o Onazi que está buscando isso. E o próprio Belo, nessa conversa, depois que o Onazi propõe para todos os jogadores tentarem fazer gol, o próprio Belo fala que eles não conseguem fazer gol igual o Onazi consegue. A questão é, irmão, você chuta uma bola, então se você chuta uma bola, a gente vai tentar fazer gol. Não importa se você tem as mesmas condições que eu tenho ou não, mas a gente precisa buscar isso. Os jogadores da Nigéria estão focados só no Onazi, enquanto os jogadores do Blue Lock estão focados num geral, todos marcarem gol. E a Nigéria está focada em abastecer o Onazi, e o Onazi não está pegando na bola porque é um esquema muito fácil de ler e meio que neutralizar. E o Onazi, ele fica meio que tipo muito feliz pelo Blue Lock ser um absurdo. É interessante que eles falam Blue Lock, não Japão, né? Você vê como é que o Blue Lock pegou. Mas o Onazi, ele propõe isso, né? Pô, que tal a gente fazer o que o Blue Lock tá fazendo? Que é todo mundo buscar o gol. Vamos tentar isso, vamos meio que buscar alguma coisa. E é interessante porque nós temos tanto o Blue Lock vencendo e incomodado com a situação, quanto a Nigéria perdendo e incomodada com a situação. Bem legal esses climas, né? Esses dois vestiários ali, talvez com um sentimento oposto, mas com um objetivo em comum, que é vencer e convencer ou tentar mudar o estilo de jogo que eles estão aplicando. Agora nós temos o retorno ao vestiário do Blue Lock e nós temos agora a presença dele, do treinador, do chefão de empate ego, e nós temos o de empate ego perguntando para os jogadores, tipo assim, por que as pessoas dizem eu quero vencer? E o Butler responde, porque vencer é bom. Tá bom, mas por que vencer é bom? Porque assim você consegue provar que é superior ao outro. Essa é a ideia do Izagi, e o Shidou, por exemplo, concorda, e o de empate ego, ele entende isso, concorda, mas ele começa a explicar o porquê que isso existe. Porque é a natureza do ser humano isso, é a natureza de sobreviver, é essa parada de vencer, de ser superior. Porque você ser superior, você vai contar uma história e você vai meio que conseguir deixar descendentes, porque é com os mais fortes que as pessoas conseguem meio que deixar descendentes. E isso meio que vai acabar meio que gerando uma continuação em tudo aquilo que você está fazendo atualmente. E só os mais fortes conseguem essa continuação. E o próprio ego, ele fala que o Blue Lock existe justamente para despertar esse instinto de sobrevivência nos indivíduos, tornando eles os mais fortes e meio que já selecionando. Esses são os mais fortes, esses querem isso, enquanto esses são os mais fracos e esses não querem isso. Por quê? Porque o próprio de empate ego, ele meio que continua falando essa questão. Se esse instinto de vencer fosse meio que único no mundo,
nós teríamos guerras meio que infinitas, que jamais meio que acabariam. Nós teríamos preconceito se multiplicando e guerras infinitas. Por isso que a humanidade acabou criando regras para meio que cada um se respeitar as diferenças e respeitar também o momento de cada um e a capacidade de cada um. Só que isso faz com que pessoas meio que acabam vivendo sem esse sentimento de querer vencer e acabam encontrando a paz. E nessa paz eles encontram um mundo apático. E o Blue Lock não tem que ter esse sentimento. O Blue Lock tem que ter o sentimento de eu quero vencer. Por isso que o ego ele continua apelando para esse instinto de querer vencer. Por isso que os jogadores estão com esse sentimento de tipo assim, pô, nós estamos vencendo, mas a gente podia tentar coisa diferente. Porque eles foram forjados no Blue Lock e o Blue Lock tem esse objetivo. Muito interessante, muito legal. E agora nós temos o Jinpachi Ego falando que vai meio que conceder uma nova fórmula. Pois vocês sabem por que o futebol tem tamanho poder de cativar as pessoas? Porque o futebol meio que permite você querer vencer e você conseguir meio que se mudar ou se moldar o tempo todo ali no cenário do futebol. Mesmo já vencendo uma partida, você ainda quer mais. Pelo menos é isso que eu entendi aqui e agora eu quero saber a opinião de você sobre esse capítulo. Achei o capítulo muito interessante, muito legal e agora nós temos Nigéria e Japão de volta ao campo. O que será que a Nigéria vai aprontar e o que será que o Blue Lock vai aprontar? Será que teremos substituições? Aparentemente não teremos substituições por hora, mas eu acho que a mudança de postura dos dois times no vestiário vai ser bem interessante. E agora, Itoshi Rin já entendeu que não quer passar limpo e provavelmente ele vai chamar a responsa nesse segundo tempo. E Izag também não tá meio que pra deixar esse jogo aí fugir das mãos dele. O que será que vai acontecer? Comenta aí, segue, tamo junto e é nóis. Fui!